Aleluia. Livro de Ezequiel. Abra comigo. Ezequiel capítulo 43. Versículo 2. Ezequiel 43, versículo 2. Em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para nós hoje. Você crê nisso, meu irmão? Amém? Ele estará falando, estará agindo nas nossas vidas. Ezequiel 43, versículo 2. Eu vi a glória do Deus de Israel que vinha do Oriente. A sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Amém. Podem sentar. Esse versículo tem uma palavra de Deus para nós. Tem aqui uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Amém, meus irmãos? Eu quero repetir aqui com os irmãos o seguinte: a sua voz era como a voz de muitas águas. Amém? A voz de Deus. Esses dias atrás, não faz muito tempo, nós estamos ministrando o curso de batismo, e houve uma pergunta, questionamento com relação a ouvir Deus, ouvir a voz do Senhor. E a gente fala que Deus fala de várias maneiras. Deus fala principalmente através da sua palavra, a Bíblia. Você crê nisso? Ele fala diretamente aos nossos corações, pelo teu Espírito. Ele fala também através dos nossos irmãos em Cristo. Enfim, Deus fala de muitas maneiras. Agora eu queria hoje estar falando com os irmãos algo que me incomodou, porque é o seguinte: não é a questão da voz de Deus, mas como é a voz de Deus. E aqui nós vemos essa declaração. Ezequiel fala, ele tem uma revelação de Deus, dizendo que a sua voz, ele teve uma visão. Essa parte aqui que nós estamos lendo, Ezequiel relata o momento em que a glória do Senhor vem no templo. E ele teve uma visão, e eu quero hoje pegar essa visão para nós, e diz assim: a sua voz era como a voz de muitas águas. E esse é o ponto que nós queremos hoje estarmos pegando do Senhor e absorvendo de Deus para nossas vidas. A voz de Deus é voz de muitas águas. Amém? Cutuca o seu irmão está ao seu lado, aproveita para acordar ele, fala assim: a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Amém? Aqui no livro de Ezequiel mesmo, volte no comecinho, no primeiro capítulo, nós vamos estar vendo aqui mais uma questão. No capítulo 1 de Ezequiel, Ezequiel já tinha tido essa revelação, ele já tinha sentido isso. Não foi a primeira vez quando teve a demonstração da glória de Deus no templo. No capítulo 1, no versículo 24, olha só que interessante. Capítulo 1, versículo 24. Onde ele fala a respeito dos anjos do Senhor, dos serafins, e ele diz aqui, versículo 24: andando eles, ouviu o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como de um intrépido, de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. Então nós vemos aqui mais uma citação do próprio Ezequiel, esse profeta. Então lá atrás, não tinha sido a primeira vez que ele teve a revelação que a voz de Deus é a voz de muitas águas. Talvez você tenha aí algumas traduções, mas no fundo é a mesma coisa. Muitos ruídos altos, enfim. A voz de Deus como a voz de muitas águas. A voz de Deus como a voz de muitas águas. E aqui nós vemos que ele fala a respeito daquilo que faziam os anjos do Senhor, e diz aqui também que era como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente. Amém, meus irmãos? E não para aqui, vamos para mais um profeta. Vamos pegar comigo agora Jeremias, volta um pouquinho. O livro de Jeremias, capítulo 51, versículo 16.
Jeremias capítulo 51. Vamos estar aqui pegando alguns pontos para entendermos aquilo que Deus tem para nós nessa noite. Capítulo 51 de Jeremias, versículo 16. Fazendo ele ouvir a sua voz, grande estrondo de águas que há nos céus. E sobem os vapores desde os confins da terra, envia os relâmpagos como chuva e tira os ventos dos seus tesouros. Então nós vemos aqui também Jeremias tendo a mesma revelação. Então a questão da voz de Deus, como a voz de muitas águas. Agora também pastor, mas isso é no Antigo Testamento. Vamos ver então o Novo Testamento, rapidinho, livro de Apocalipse. Vamos lá comigo, livro da Revelação, livro de Apocalipse. Nós vemos aqui agora um apóstolo do Senhor e também profeta de Deus. Então vemos que Deus havia mostrado, revelado a Ezequiel, a Jeremias, agora a João, no capítulo 1 do livro de Apocalipse, versículo 15. Capítulo 1, versículo 15. Os seus pés, aqui mostra, eu sei que vocês já leram, vocês conhecem, mas a visão que Deus deu de Jesus glorificado. Amém, meus irmãos? E ele vem mostrando, a visão, ele vem escrevendo a respeito de tudo aquilo que ele viu na pessoa de Jesus glorificado, em toda a sua glória. E no versículo 15 diz o seguinte: os seus pés eram semelhantes a latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Amém, meus irmãos? Então nós vemos aqui, pegamos 3 profetas, 3 homens usados pelo Espírito Santo do Senhor para nos trazer essa verdade, que a sua voz é como a voz de muitas águas. Então nós vamos hoje entender, e eu clamo ao Senhor pelo Espírito Santo, que traga a luz, traga para nós essa verdade, porque nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Nós precisamos, como crentes no Senhor, como filhos do Deus Altíssimo, ouvir a sua voz. Nós sabemos que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Amém? Então nós precisamos entender esse princípio. No livro de Levítico nós vemos, através da boca de Moisés, um ensino do Senhor para nós que diz que, através de 2 ou mais testemunhas, sela uma verdade, organiza aquilo que há de dúvida. E nós vemos então esse princípio também sendo falado com Paulo. Paulo também, um homem de Deus, fala e relata a respeito disso. Então nós vemos aqui Ezequiel, Jeremias, João, e nós já temos aqui 3 que selam esse princípio de Deus, em que a voz de Deus é a voz de muitas águas. Então eu quero dizer o seguinte, meus irmãos, diante desse princípio de Deus, diante dessa verdade do Senhor nas nossas vidas, daquilo que Ele coloca, eu digo para você que essa questão de falar que a voz de Deus é a voz de muitas águas, deixa de ser simplesmente uma alegoria, deixa de ser simplesmente algo como uma ênfase num texto. Realmente é um princípio de Deus para as nossas vidas. Amém? A voz de Deus é a voz de muitas águas. Eu quero dizer o seguinte: a voz de Deus como voz de muitas águas, nós vamos entender o princípio de Deus. Hoje à tarde estava orando e pedindo para Deus, Deus me mostra, me revela, me traz aqui, para que a gente possa entender o conteúdo daquilo que o Senhor tem. Se Ezequiel disse isso, se Jeremias disse isso, se João disse isso, nós entendemos que há um princípio de Deus nisso tudo. E de repente, parando, orando e pedindo para Deus, eu quero trazer para vocês o seguinte: a voz de muitas águas, nós não estamos falando de quantidade de água. Nós estamos falando do potencial da água. Amém, meus irmãos? E eu quero dizer aqui, mostrar para vocês, e hoje nós vamos entender, nós estamos falando de quantidade. Nós não estamos falando que a voz de Deus, ela depende de quantidade de água. Porque você pode estar no meio do Oceano Pacífico, o maior oceano, dividindo, sabemos que todo oceano é uma única água, mas é dividido pelo ser humano, por nós. E nós sabemos que o Oceano Pacífico é o maior oceano. Então o maior volume de água é o Oceano Pacífico, vamos pôr assim. Então um volume enorme. E se você estiver lá no meio do Oceano Pacífico, num barquinho, você vai estar num silêncio absoluto. Amém, meus irmãos? Então aqui começa o princípio de Deus fazer diferença na nossa vida.
Então a questão de que a voz de Deus é a voz de muitas águas, não é a questão de quantidade, de volume de água, mas sim o potencial dessa água. E eu quero trazer agora, para que a gente possa entender. Você está no meio do Oceano Pacífico com um volume enorme de água, é diferente de você estar... Quem já foi na Serra da Canastra? Não é possível, você nunca foi, meu irmão. Se você nunca foi, já se prepara. Não é possível, morando aqui em Franca, nunca foi na Serra da Canastra, meu filho, então você está perdendo aí coisas maravilhosas. Se você já foi na Serra da Canastra, não é possível que você nunca foi visitar ali as várias cachoeiras que tem lá. Amém, meus irmãos? Então, há diferença. E se você olha uma cachoeira, primeiro que uma queda d'água é uma cachoeira, você já começa a identificá-la de longe. Porque você já começa a escutar o ruído das águas. Amém, meus irmãos? Então está vendo como há diferença? Então eu quero dizer o seguinte, meu irmão. Quando você chega lá numa cachoeira, numa queda d'água, quem já foi, visitou, não é possível que você nunca foi em nenhuma cachoeira d'água. Você não foi fazer aquela famosa massagem nas costas, que é deliciosa. E a hora que você fica ali embaixo daquela cachoeira, daquela queda d'água, meu irmão, aqui vem o princípio de Deus. A voz de Deus é a voz de muitas águas, mas água com potencial. Amém, meus irmãos? Uma queda d'água é uma queda, então há um potencial, uma diferença. Ela sai do alto e vem para baixo. Fala comigo, sai do alto e vem para baixo. Existe o que nós chamamos na mecânica de potencial hidráulico. Existe uma diferença de potencial. Existe uma queda de água. Amém, meus irmãos? E a hora que você está embaixo da cachoeira é diferente. Não é possível que você nunca ouviu aquele ditado. Na minha casa, minha mãe dizia muito isso. A hora que a gente estava falando demais, o que é isso? Para, baixa o volume. Parece que foram criados embaixo da cachoeira. Vocês já viram isso ou não? Você já viu, né, querido? Acho que usa muito lá na sua casa. Para com isso. Parece que foi criado embaixo da cachoeira. Por que esse volume tão alto? Por que isso, meu irmão? Você já entrou embaixo de uma cachoeira, meu irmão? Numa queda d'água? E isso é o que Deus está querendo trazer para nós. Essa é a verdade de água, a palavra de Deus como de muitas águas. Não está falando de volume de água, está falando de potencial de água sobre as nossas vidas. E quando nós entramos embaixo de uma cachoeira, meu irmão, você não escuta mais nada. Dependendo da queda de água, você não escuta mais nada. Quem já visitou, quem já foi na Foz do Iguaçu, em Foz do Iguaçu? Bênção, bonito lá, né? As cataratas do Niágara não chegam nem perto da nossa aqui. Vamos puxar a sardinha para o nosso lado. Mas quer aqui, ou quer no Niágara, onde for. Meu irmão, ali, se uma cachoeirinha aqui na Serra da Canastra faz um estrondo, quem já foi lá sabe muito bem do barulho. Quando a gente vai chegando, vai se aproximando, para quem vai a primeira vez, você vai chegando, já está chegando. E nada, você já está escutando. Aquele volume enorme daquele rio, aquele volume de água descendo aquele local. Gente, é um estrondo de água. E esse é o princípio que Deus está querendo colocar em nós. Esse é o princípio de Deus para as nossas vidas. Quando fala que a voz de Deus é a voz de muitas águas, meu irmão, não está falando de volume. E eu quero deixar claro aqui, hoje que você já começou pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, a entender aquilo que Deus está querendo falar. Eu estou dizendo, meu irmão, que nós precisamos sim aprender, crescer. Eu não estou dizendo que você precisa ficar inerte. Nós precisamos sim aprender, crescer na palavra do Senhor. Amém? A palavra de Timóteo nos diz que é bem-aventurado, é bom, é agradável quando nós aprendemos a palavra do Senhor e crescemos na palavra do Senhor. Mas eu quero dizer o seguinte, tem muitos aí que infelizmente é um oceano Pacífico. Está ali, nivelado. Infelizmente tem muitos crentes, pessoas de Deus, uns falhando por falta de conhecimento, que não tem nem um fiozinho d'água. Outros com um volume enorme, porém sem potencial. Água com potencial, meu irmão, faz a diferença. Hoje nós geramos energia no Brasil. Amém, tem gente aqui que é especialista nisso, pode até me corrigir. Mas hoje a energia no Brasil, a maior fonte de energia nossa é a energia hidráulica. Amém, meus irmãos?
A maior fonte de energia elétrica que nós temos é energia hidráulica. Por quê? Porque, olha, louvado seja Deus, que Deus colocou muito potencial aí. Pode ter dificultado a navegação, porém, ganhamos em energia. E é isso que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Então, não estou dizendo que a questão de volumes de água, fazendo aí analogia de água com a palavra de Deus. A palavra de Deus é água viva. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus é água viva. E aquele que tiver sede, vem a mim, que o Senhor vai te abastecer. Porém, Ele não quer somente volume. Ele quer uma água com potencial. Ele quer uma água com diferencial. Ele quer uma água que realmente faça estrondo. E esse estrondo das águas, meus irmãos, é isso que Deus espera de nós como igreja. Porque quando você está numa cachoeira, você não escuta mais nada. Quem já passou por isso, é uma delícia, é bom demais. Mas pode estar uma pessoa gritando ali a 2 metros de você, você não escuta nada. E isso é que Deus espera de cada um de nós. E quando Deus fala que a sua voz é a voz de muitas águas, Ele está querendo dizer para cada um de nós, olha, tem que acabar, tem que aniquilar todas as demais vozes e barulhos e coisas que possam vir na tua mente. Amém, meu irmão? É isso que Deus espera de nós. Porque às vezes tem uma pessoa que tem um conhecimento enorme teológico, mas está ali parado, inerte. Enquanto que tem um irmãozinho recém-convertido que começou a caminhar agora. E o pastor falou para ele assim, começa a ler livro de Atos, meu filho. Começa lá, Atos 1:1. E ele pode estar lendo o livro de Atos, capítulo 1, versículo 1, daqui a pouco está no capítulo 2. E pode ser um fiozinho d'água, mas aquilo faz diferença na vida dele. Aquela água faz diferença, porque tem um diferencial. Ele pode não estar no Oceano Pacífico, mas ele está debaixo de uma queda d'água. Uma água que sai do alto e vem para baixo. E isso faz diferença. Pode ser um volume pequeno. Você pode ir às vezes. Quem está conosco lembra de vários retiros que nós fizemos. Amém, meus irmãos? Vocês lembram que fizemos aqui na Fazenda Belo Horizonte? Quem lembra disso? Rali humano. Alguns achavam, pastor, isso aí é rali desumano. E no meio do rali nós caminhávamos e tinha lá um momento que a gente passava numa queda d'água. Aqui, meu irmão, aqui pertinho, na Fazenda Belo Horizonte. E era um ribeirãozinho, para quando você passava ali antes, era aquele ribeirãozinho pequenininho, uma coisinha pequena, um ribeirãozinho que você simplesmente pulava assim, não precisava nem muito esforço para não molhar os pés para atravessar de uma margem a outra. Porém, esse mesmo ribeirãozinho, um pouquinho mais para baixo, tem uma queda de mais ou menos, está aqui, mas sei lá, uns 3 a 4 metros. E naquele momento o povo se deliciava, porque nós já tínhamos caminhado bastante, já tinha feito várias coisas. Chegava ali, todo mundo tomava um banho embaixo. E não tinha meu irmão. Cada um que entrava lá, eu podia berrar, gritar, espernear, não escutava mais nada. Você tinha que ir lá e puxar o camarada. Chega, já foi, agora dá lugar para outro, sai, você já fez a sua vez. Então, meus irmãos, o estrondo, o barulho de muitas águas que Deus espera de nós é esse. Amém? Aquilo que Deus espera das nossas vidas é isso. Ele quer que realmente a palavra dele tenha um diferencial na nossa vida. E não precisa ser somente queda. A água em movimento, meu irmão, é bênção de Deus. Amém? Um rio, ele caminha de um lugar mais alto para um lugar mais baixo, ele chega até o oceano, devido a um diferencial. E o que Deus está falando é o seguinte: vocês, um rio que tem uma correnteza maior, você já escuta ele de longe. E mais uma coisa que nós aprendemos com relação a isso. A primeira coisa que Deus quer de nós é que a gente não fique simplesmente na teologia, que fiquemos somente na quantidade, discutindo parâmetros teológicos inertes, como o Oceano Pacífico. Mas tem alguns também que estão aí, conhece, sabe que há um potencial, que há uma diferença potencial, porém está longe, não está dentro, não está ali, naquele local.
Ou seja, sabe que tem um potencial, sabe que existe uma queda d'água, sabe que existe, que aquele estrondo vem de Deus, sabe que aquele barulho e aquele ruído é de Deus, porém, ainda há momentos em que ele pode ouvir outras coisas, e o que Deus espera de nós é que a sua voz venha a ser uma voz de muitas águas, e que anule todas as demais vozes que há. Amém? E esse potencial, pastor? Eu quero dizer para vocês, esse potencial chama Espírito Santo do Senhor. O que faz essa diferença, e esse potencial na nossa vida chama Espírito Santo do Senhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós nessa noite. Conhecer e saber, somente na letra, mata. Amém? Mas o Espírito vivifica. E o que o Senhor quer de nós é realmente que a palavra dele venha a ser um estrondo, o ruído de muitas águas, algo que realmente abafe todas as demais coisas ao nosso redor. Que quando a palavra de Deus venha sobre as nossas vidas, realmente faça a diferença, em que as pessoas precisem te puxar, falar assim, opa, vem cá, porque anula e aniquila todas as demais vozes ao meu redor. Eu quero dizer para vocês, meu irmão, palavra de Deus, mais Espírito Santo, igual uma equação poderosa. Eu vou dar um friso meu, tá? TNT espiritual. Essa equação, palavra mais Espírito Santo, TNT espiritual. Nem o norte-coreano lá, Po Jong-un lá, sei lá o que, não está conseguindo chegar no poder que isso faz. Amém, meus irmãos? Vocês não conseguem entender. Quer dizer, conseguem sim, em nome de Jesus. Então, palavra, mais Espírito Santo, revelação, potencial de Deus, faz uma diferença. E olha, é explosivo, meu irmão. É potencial de Deus. Quanto mais palavra, e se você tiver muita palavra e com muito poder do Espírito, meu irmão, o resultado ainda é maior ainda. Olha, você chega a Niágara, você chega ali a Foz do Iguaçu, você chega e passa, ultrapassa e vai. Amém, meus irmãos? Porque a voz de Deus é a voz de muitas águas. Agora, se eu tenho só palavra, conhecimento, estudei, fiz, aprendi, tenho conhecimento, mas está parado, inerte, não tem diferença de potencial, não existe nada que possa fazer diferença. É parado. Não ouço Deus. Você está com o teu barquinho no meio do Oceano Pacífico. Não escuta nada. Pode ter muita água, mas não escuta nada. Olha os princípios de Deus, meu irmão. Lá em Gênesis capítulo 1. Olha os princípios de Deus. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Amém? Olha o princípio de Deus, meu irmão. Olha aqui. Olha os detalhes da palavra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava. Estava ali, aguardando. E de repente o Pai fala: haja luz. Oh, glória! Pronto, Espírito e palavra, as coisas mudaram, transformaram. Meus irmãos, eu imagino, as coisas aconteceram. Espírito e palavra. Haja luz, haja terra, separação de terra em água. Vai acontecendo. Agora esse, mais aquele, mais isso, mais aquilo. Palavra, mais Espírito. Espírito de Deus e palavra juntas. É agora uma equação poderosa. É uma equação que traz diferença. É uma equação que tem potencial. Amém, meus irmãos? Fala assim: palavra mais Espírito Santo é igual potencial de Deus. Amém, meus irmãos? Então ele não nos quer inerte. É claro que quanto mais palavra, mais ação do Espírito também juntos, maior o potencial de Deus. Você pode montar uma hidrelétrica espiritual, meu filho. Você pode fazer algo aí maravilhoso.
E por isso que Deus trouxe essa revelação a esses profetas e homens de Deus. E essa revelação é para nós nessa noite, nesse momento. Fala assim, a voz de Deus é a voz de muitas águas. Amém, meus irmãos. A voz de muitas águas é água em movimento. A voz de muitas águas é a água em movimento. Não é questão tanto de quantidade, e sim de diferencial, de cima para baixo, do alto para baixo. E é isso que Deus quer de nós. Porque se nós começamos, Deus fala, Deus não fala comigo, pastor. Deus fala através da palavra. Leia a Bíblia, meu filho. Mas se você ler a Bíblia como um livro qualquer, sem a ação do Espírito, não haverá diferença de potencial. Não haverá diferença nenhuma na sua vida. Vai ficar na mesma coisa. Se você ler o livro do Apocalipse como um livro qualquer, a tua cabeça vai dar nó. Vai falar, esse João era louco. É besta para lá, é não sei quantos chifres para cá, é não sei quantas cabeças, não sei para que lado, é isso, é aquilo, é trombeta, é anjo, mistura isso com aquilo. Aí você, se você quiser começar a fazer link e fazer ali, começar a querer juntar os... Meu irmão, você vai entrar em crise, porque não tem potencial. O potencial é do Espírito. Amém? Livro de Atos, rapidinho, para a gente entender o agir do Senhor. Livro de Atos, capítulo 19. É interessante essa passagem, eu gosto muito dessa passagem, capítulo 19. Mostra aqui o agir da palavra de Deus na igreja de Éfeso. Início da pregação, do ensino. Capítulo 19. Versículo... Vamos pegar a partir do versículo 18. Amém? Está acordado aí, meu irmão? Na bênção. Fala assim, a palavra de Deus é como o som de muitas águas. Amém. Capítulo 19, versículo 18. Presta atenção aqui nesse detalhe. Olha só que interessante. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando os seus feitos. Também muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. Feita a conta do seu preço, acharam uma montanha de 50.000 moedas de prata. Versículo 20. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém. Nós vamos aqui, meu irmão, o potencial da palavra do Senhor, através do conhecimento da palavra que tinha o apóstolo Paulo e seus companheiros, mais o poder do Espírito Santo, e que chegaram em Éfeso, começaram a pregar, tanto que teve o maior tumulto em Éfeso, começaram a pôr a mão nos ouvidos e gritar, grande é Diana dos Efésios, porque aquela palavra incomodava. A palavra de Deus com potencial incomoda, meu irmão. A palavra de Deus com potencial a ruído de grandes águas. A palavra de Deus com potencial trouxe uma reviravolta em Efésio. E o resultado está aqui, meu irmão. Uma coisa inédita. Você não pode seguir isso como uma regra de Deus. Mas aqueles que ouviram, e a palavra poderosamente, porque era uma palavra que tinha um diferencial, uma palavra com diferença, um potencial aí diferente, que eles começaram e confessaram os seus pecados publicamente. Ninguém pediu isso, Paulo não pediu isso, nem o Espírito de Deus pediu isso, mas eles se acharam no dever de confessar publicamente, olha, eu fiz isso, e levavam os livros de artes mágicas e coisa arada, e foram queimando publicamente, chegaram ali, fizeram uma montanha, porque foram transformados pelo poder da palavra. E a palavra transforma, mas é a palavra com ruído de muitas águas. Amém, meu irmão? Senão você pode falar, declarar e ler e falar, mas não vai surtir efeito nenhum. E esse potencial tem que agir na minha vida primeiro. E o Senhor fala que é muitos ruídos, ruído de muitas águas, um negócio estrondoso, porque Ele tem que abafar, Ele tem que aniquilar as outras vozes que existem por aí. Pastor, tem outras vozes? Tem outras vozes. Então nós precisamos entender esses princípios de Deus. O Salmo 119, 105, vocês conhecem de cor. Eu sei que vocês decoraram o Salmo de 119 inteirinho.
Todos os versículos. Mas o versículo 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E também é o quê? Luz no meu caminho. E tem que fazer diferença, meu irmão. Agora nós também sabemos que nós moramos, estamos e habitamos aqui no mundo. Amém? Apesar de sermos embaixadores de Cristo aqui nesta terra, nesse mundo, nós estamos aqui. Então nós temos que ter em mente o seguinte princípio. Por que Deus fala que eu tenho que estar lá naquela queda d'água? Por que Deus fala, olha, não interessa a quantidade, mas entra embaixo. Deixa o potencial de Deus te atingir. Deixa, para que aniquile, anule, acabe com todo o sofisma, toda palavra, toda maledicência, tudo que vai contra, para que prevaleça a palavra de Deus. É isso que Deus espera de nós. É isso que Ele quer de nós. É isso que Deus tem para nós. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante. Versículo 20 aqui, desse capítulo 19, novamente, para a gente entender esse princípio de Deus. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente. E o quê? Prevalecia. Olha aqui para a gente entender. Vai agora em 1 Coríntios, rapidinho para a gente agora juntar as partes todas. Então aquela palavra crescia poderosamente. Para ter poder, tem que haver um diferencial. Amém, meu irmão? O potencial de uma hidrelétrica depende do diferencial hidráulico que ela tem. E é isso que Deus quer de nós. É isso o diferencial que Deus espera sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. 1 Coríntios, capítulo 12, comigo, rapidinho. Capítulo 12, versículo 2. Aqui Paulo está falando, ensinando a questão dos dons espirituais à igreja de Corinto. Eu quero pegar primeiro aqui no versículo 12. Amém? Olha só que interessante, versículo 2. Mas vós bem sabeis que quando éreis gentio, deixáveis levar aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Amém? Ele está fazendo aqui um alerta ao povo. E falando, olha, quando vocês eram gentios, quando vocês ainda não pertenciam a Israel do Senhor, vocês ainda não tinham conhecido a palavra poderosa com o diferencial que agora vocês conhecem, vocês eram levados por ídolos mudos. Interessante, presta atenção aqui nos detalhes da palavra. Nós sabemos que o profeta falava e diz para nós a respeito disso, a respeito dos ídolos. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem. E só alguns saem da sua boca. Mas é interessante que aqui, olha, Paulo, inspirado pelo Espírito, ele não pegou e não falou assim, olha, quando vocês serviam a outros deuses, a ídolos, eram ídolos cegos, eram ídolos surdos, eram ídolos, não, mudos, não. Ele fala o seguinte, eram ídolos mudos, só isso. Porque está tentando trazer à luz aquilo que Deus tem para nós. Ele estava falando assim, antes, vocês seguiam a ídolos mudos, e agora a voz estrondosa e poderosa de Deus, vocês muitas vezes não prestam atenção, e essa mesma verdade é para nós hoje. Amém, igreja? Quando nós estávamos no mundo, quando nós estávamos debaixo disso ou daquilo, todos nós que estamos aqui, porque ninguém aqui nasceu já salvo, mas debaixo do poder da palavra de Deus. Eu falei, quando vocês estavam nessa situação, vocês seguiam ídolos mudos, e agora que existe um Deus que tem palavra poderosa, palavra com diferencial, o que vocês estão fazendo? Nós sabemos que o inimigo sempre, ele nos tenta também através da palavra. E olha que interessante, essa mesma carta, vamos agora um pouquinho mais para frente, capítulo 14, para a gente entender esses princípios de Deus na nossa vida. Fala assim, a voz de Deus é a voz de muitas águas. Amém, meu irmão? É a voz de uma trovoada também. Capítulo 14. Capítulo 14. Vamos comigo aqui no versículo 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas
sem significado. Amém? Então aqui o Espírito Santo também está trazendo à luz para nós mais algumas coisas que é interessante. Ele está falando, olha, tem muitas vozes no mundo aí. Existem muitas vozes. E nenhuma delas sem um significado. E o Senhor está querendo que nós fiquemos atentos à sua voz. Amém, meus irmãos? Fala assim, atentos à voz do Senhor. Como eu disse aqui, a ovelha conhece a voz do seu pastor. Ele conhece, e a ovelha conhece a voz do Senhor, nosso supremo pastor. Nós precisamos disso. E a voz dele é a voz de muitas águas. Então aqui, meu irmão, eu estou querendo dizer para você, para mim, para todos nós que estamos aqui essa noite, o Espírito Santo está também nos revelando a respeito disso. Toma cuidado, porque nós estamos suscetíveis a ouvir muitas vozes por aí, porque o mundo tem muitas vozes. Agora, o princípio de Deus e o que Ele espera de cada um de nós é que quando nós estamos debaixo da voz estrondosa de Deus, anula, aniquila, acaba, abafa todas as demais vozes. E o que Ele espera de nós é isso. Ele não quer que a gente fique no Oceano Pacífico, onde a gente não ouve nada. Por isso que muitos falam assim, pastor, eu estou lendo a palavra, pastor, eu estou estudando, mas Deus não tem falado comigo. Ué, tem potencial aí, meu filho? Então está parado, está inerte. Então é um oceano, é uma lagoa. Lagoa é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, está lá parado. A água parada no mesmo nível. E o que o Senhor espera de nós é que haja um diferencial. E esse diferencial vem pelo Espírito. Há muitas palavras. No mundo há muitas vozes. E eu quero dizer aqui, tem muita coisa. Tem muita coisa. Mas para nós encerrarmos esse princípio de Deus e entendermos que nós devemos estar atentos à voz do Senhor, que é a voz de muitas águas, que é uma voz de potencial, uma voz de estrondo, uma voz que faz a diferença, e uma voz que abafa a todas as demais vozes, quando eu estou inteiramente debaixo dela. Nós precisamos entender que tem outras vozes. Eu quero que hoje, rapidamente, mas, 5 pontos somente, porque se a gente for pegar aqui, nós vamos ficar aí uma semana estudando a respeito só de vozes do mundo. Primeiro que a gente ouve dizer por aí, a voz do povo, o que é, meu? A voz do povo completa? Não caia nessa. A voz de Deus é a voz de Deus. Porque o povo, muitas vezes, a maioria, 99,9%, está sob a ação do mundo. E o mundo jaz no... Então toma cuidado, meu filho, toma cuidado. Todo mundo está dizendo, todo mundo está falando. A voz do povo é a voz de Deus. A voz de Deus é voz de Deus. E é como um estrondo de muitas águas. Livro de Gênesis, rapidinho. Eu quero pegar aqui 5 pontos. Vamos comigo aqui. Eu sei que não é livro de estudo, hoje não é dia de estudo, mas... vamos estudar. Abra aí comigo. Capítulo 2. Não, perdão, 3. Conhecida essa passagem nossa. Capítulo 3 de Gênesis. Amém? Aqui no capítulo 3, eu não vou ler tudo com vocês devido ao tempo. Mas aqui é a famosa passagem da queda do homem na tentação. E a primeira voz que nós ouvimos por aí é a voz da tentação. A voz da tentação é a voz direta do maligno. Amém, meu irmão? Na bênção. Então, olha só que interessante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis da árvore do jardim? Fez uma pergunta. Não comereis, foi isso que Deus disse? E ali Eva rebate e fala até um certo ponto, mas depois ela cai na tentação. A primeira voz que nós precisamos abafar através das muitas águas de Deus é a voz da tentação. Amém, meu irmão? E olha só que interessante, mais para frente, no versículo 6, vocês conhecem a história aí, tá certo? Vocês conhecem Eva, conhecem Adão, ela errou, ela falhou, e ela deu ainda o fruto a Adão, e os dois comeram, os dois falharam.
Versículo 6, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela, e ele comeu. Então olha só, 3 coisas aqui que a tentação faz. Primeiro, boa, depois, agradável, amém? E depois no final, desejável. A voz da tentação, meu irmão, sempre vem com uma coisa boa. Depois torna-se, se você começa a cair nessa voz, ela começa a ir já do boa para o agradável. E depois do agradável para o desejável. Amém, meus irmãos? O primeiro Adão caiu, mas o segundo Adão não caiu. Amém, meus irmãos? Jesus foi tentado pelo maligno no deserto. E ele foi tentado também através da palavra. E ele sempre respondeu. O que ele respondeu? Está escrito. Amém, meus irmãos? Porque ele conhecia a palavra. Mas ele simplesmente conhecia na mente? Não. Ele tinha o diferencial. Ele tinha o Espírito de Deus. Amém, meus irmãos? Fala assim, eu tenho o Espírito Santo do Senhor. Você crê nisso? Amém. Ah, pastor, eu acho que eu não tenho, porque eu não oro em línguas. Não, meu filho, esse é uma das manifestações do Espírito Santo do Senhor. E eu quero dizer o seguinte, palavra, mais Espírito Santo, é potencial de Deus na nossa vida. E nós podemos sim vencer a tentação, quando nós estamos debaixo da voz de muitas águas. Amém? Rapidinho, segundo, outra voz, que geralmente tem por aí. Vai comigo, livro um pouquinho mais para frente, livro de Êxodo. Livro de Êxodo, deixa eu achar aqui, capítulo 23. Livro de Êxodo, capítulo 23. Então nós vemos que nós podemos vencer a voz da tentação quando nós estamos debaixo da voz de muitas águas. Amém, meus irmãos? E não é que essa voz vai parar. Eu quero deixar muito bem claro aqui. Quando você vai numa cachoeira, quando você entra numa cachoeira, você está debaixo daquela cachoeira, não quer dizer que o resto do mundo ficou em silêncio, não, meu irmão. Quer dizer que aquele barulho, aquela água está fazendo mais efeito na sua vida do que o restante. Amém? Livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 2. Não seguirás a multidão para fazer o mal, nem numa demanda deporás, acompanhando a maioria para torcer o direito. É o que eu acabei de falar. Outra voz, a voz do mundo, da maioria. Tome muito cuidado com isso. As minhas filhas já aprenderam essa lição. Sempre aquela história, quem é pai aqui? Levanta a mão. Pai, mãe. Vocês já ouviram essa frase? Deixa eu ir. Aí você fala, não convém não, você não vai, não. Aí vem o quê? Mas, engraçado, não era só lá em casa. Mas todo mundo, aí pronto, eu ficava esperando essa frase. A hora que elas falavam isso, bom, mundo jaz no maligno, se todo mundo vai, vocês não vão. Pronto, agora, sem... Aí, como elas são inteligentes, elas começaram a mudar a estratégia, né? Já não dava todo mundo, é a minha amiga, aquela da igreja. Meus irmãos, aqui, Deus deixou muito bem claro, toma cuidado com a voz do mundo, meu irmão. Toma cuidado com a voz de todos. Toma cuidado porque não existe, isso é maligno. Isso é um sofisma, isso é um espírito de engano. Amém, meus irmãos? A voz do povo é a voz de Deus, não é, nunca foi. Amém? Senão, o Brasil seria um país maravilhoso. Nós somos campeão para eleger presidentes ótimos. A voz do povo está lá. Bom, deixa isso para frente. Vamos lá. Isso é uma outra coisa, um outro dia, um outro momento. Então, assim, quem está debaixo do ruído de muitas águas, não fica indo atrás do povo, atrás da voz do povo, através da voz de todos, porque a voz de Deus, ela supera. Amém, meus irmãos? Mas precisa ser uma voz com potencial. Amém? Quanto maior o volume, melhor. Quanto maior a queda, melhor. É o Espírito de Deus agindo. Amém? Vamos mais uma. Vamos para frente. Mais uma passagem aqui. Livro de Mateus. Rapidinho comigo. Outra voz. Vou pegar pelo menos algumas aqui. Deixa eu pegar. Mateus. Capítulo 14 de Mateus.
Fala assim, a voz de Deus é a voz de muitas águas. Amém, meu irmão. E quando nós estamos debaixo dessa voz de Deus, aniquila as outras vozes. Mateus capítulo 14, você conhece a passagem, vamos pegar aqui do versículo 28. Aqui essa passagem é conhecida nossa, quando Jesus vem andando por sobre as águas. Tá? Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas, para ir ter com Jesus, mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Essa aqui é outra, é a voz da dúvida. Amém, meus irmãos? Pedro levantou, Pedro foi, ele saiu do barco. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, ele teve dúvida, teve, mas ele teve, acima da dúvida, muita fé. Você crê nisso? E fé, dúvida é o contrário da fé. É claro que ele falhou. Eu já vi muitos falarem, pregarem, né? Meter o pau, descer a lenha no Pedrão lá. Eu acho o seguinte, meu filho, tem que descer a lenha nos outros 11 que ficaram no barco, que nem saíram. Eu imagino que lá no barco, né? Alguns, eu vou pegar 2 aqui, tá? Judas, que era chegadinho no din-din. E mais Tomé, que não acreditava em nada. Devem ter falado assim, eu aposto quanto que ele vai afundar. Esses são piores. Ele foi. E essa é outra voz, meu irmão, para aqueles que estão debaixo do estrondo da voz do Senhor de muitas águas. Não dá ouvidos à voz da dúvida, porque o inimigo joga dúvida no nosso coração. Pedro saiu, ele andou, ele foi andando. Ele ia morrer afogado. Não ia morrer afogado nada, ele era pescador, ele sabia nadar, meu irmão. Podia não saber ler nem escrever, mas sabia nadar. Por que você diz isso? Porque lá no Evangelho de João, quando Jesus voltou, estava lá assando os peixinhos, e Pedro viu que era ele, pulou na água e saiu nadando. Ele não aprendeu naquele último momento, não. E acontece o seguinte, meu irmão, a dúvida. E muitas vezes nós somos levados à voz da dúvida. E você é levado pela voz da dúvida quando você não está debaixo da voz das muitas águas de Deus. Porque daí qualquer coisinha te lança dúvida, tira a certeza do coração que vem pela fé, que vem pelo Espírito, e lança dúvida no seu coração. E ali aconteceu com Pedro. Bastou um ventinho ali contrário, ele deu uma titubada. Já vai afundar. Senhor, me salva. Eu quero dizer o seguinte, meu irmão, ele não morreu afogado. E outra coisa, junto com Jesus, ele voltou andando até o barco. Porque a palavra fala que depois ele voltou junto com Jesus. Bom, aí voltou que jeito? Nadando? Não, andando. A dúvida é uma das vozes que está aí no mundo. E tome muito cuidado com isso. Mas quando nós estamos debaixo da potente água de Deus na nossa vida, não dá para você dar ouvido à dúvida. Amém, meus irmãos? Na bênção. Mais uma, rapidinho, vamos lá, mais uma passagem. Evangelho de Lucas, vamos pegar outro evangelho aqui. Evangelho de Lucas. Fala assim, a voz de Deus é voz de muitas águas. Lucas, capítulo 18 de Lucas. Acharam aí? Essa aqui é uma passagem conhecida também, mais uma voz que eu quero dizer que nós temos que anular, aniquilar, através da voz de muitas águas de Deus. Olha só que interessante, versículo 22, capítulo 18, versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse, ainda te falta uma coisa. Aqui é aquele jovem rico que chegou até Jesus. Vocês conhecem a passagem. Vende tudo que tens, reparte com os pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele, encheu-se de tristeza, que era muito rico. Outra voz que está aí no mundo, meu irmão, que nós temos que aniquilar com a voz estrondosa de Deus, com a voz de muitas águas. A voz da ganância. Esse homem estava preso na ganância. Esse homem estava preso na ganância, no dinheiro. Não que dinheiro seja ruim. O amor ao dinheiro é que Deus repreende.
Amém, meus irmãos? Mas só que nós temos que tomar muito cuidado. Precisamos tomar muito cuidado. Por quê? Porque de repente o dinheiro na mão de uma pessoa aí, olha, muda a história. Começa a dar ouvido àquela voz da ganância. Meus irmãos, ele pediu para deixar, porque Jesus sabia o que ele tinha ali, aquilo que pegava. Ele falou que seguia as leis, todos os mandamentos. Maravilha, que ótimo, que bom. Oh, então vai, vende tudo e segue-me. Meus irmãos, os outros fizeram isso. Teve um que largou a coletoria para seguir Jesus. Outros 4 largaram os seus barcos de pesca para seguir Jesus. E você não vê nenhum deles titubeando, pensando, negociando. Mas aqui, por quê? Porque eles estavam debaixo. Quando ouviram realmente a voz de muitas águas. E tem muitos aí dando a voz à ganância. Tem muitos aí ouvindo a ganância. E por que houve a ganância? Houve a ganância porque a voz de Deus, a voz poderosa de muitas águas, não pode prevalecer, não se deixa prevalecer sobre a ganância, sobre a voz da ganância. Mais uma aqui. A pastora Marta já está dando sinal para mim ali, mas nós já estamos terminando. Só mais uma. Levítico. Rapidinho, volta lá. Essa é importante. Êxodo, Levítico, Números. Então, para quem conhece, está lá. Capítulo 19, lá atrás. Capítulo 19 do livro do Levítico. Versículo 16 e 17. Inclusive, uma vez a pastora Marta trouxe um estudo em cima desta passagem aqui, dessa voz. Fala assim comigo. A voz de muitas águas não permite que eu ouça outras vozes. Levítico, capítulo 19, versículo 16. Presta bem atenção aqui. Não propagarás mexericos no meio do teu povo. Não conspirarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás ao teu irmão no teu coração, mas repreenderás o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Mexerico. Eu quero deixar bem claro aqui que mexerico não é o esposo da mexerica. Tem gente achando aí que mexerico é o esposo da mexerica. Não. Mexerico, fofoca. Essa é outra voz que muitas vezes nos pega por aí. E o Senhor está falando, olha, você não dará ouvidos. Amém, meus irmãos? Você não pode fazer mexericos, você não pode falar, fofocar e também não dar ouvidos. Porque só haverá mexeriqueiros, fofoqueiros, enquanto houver ouvintes. É a mesma coisa que nós estamos vendo aí na nossa política. Falando da questão, o que é a Lava Jato? Está pegando o quê? Dinheiro? Não, está indo contra o dinheiro. Está pegando aí. Mas o que os políticos têm feito demais aí? Não, gente. Qual que é o erro deles? Corrupção. Mas só haverá corrupção por parte do político se houver o agente do outro lado. Amém? Aqui Deus está falando a mesma coisa. E Ele está dizendo o seguinte, preste muita atenção, meu irmão. Tá? Se você der ouvidos, mesmo que, mas eu não falei nada para ninguém, não toquei esse negócio para frente, fiquei quietinho, eu só ouvi. Você leva sobre você também o pecado dele. Porque o pecado dele se completa em você. O mexerico, a fofoca, só completa quando tem alguém que ouve. E isso é outra coisa. Voz do mexeriqueiro. Mais uma voz. Agora eu quero dizer isso para vocês, meus irmãos. Aquele que está debaixo de muitas vozes, de muitas águas, voz estrondosa, de potencial de Deus, não tem tempo para mexerico, não tem tempo para fofoca, não tem tempo para falatório, não tem tempo. Por quê? Porque a voz de Deus preenche, a voz do Senhor ocupa tudo e todas as coisas. Amém, meu irmão? Então presta atenção, não é somente falar, ouvir, você leva sobre você a mesma culpa daquele que falou.
E toma cuidado. Eu vim. Toma cuidado com uma coisa, tá? Com mexeriqueiro, com fofoqueiro. Eu preciso confessar um negócio para você. Meu filho, não tem nada que confessar com você. Vai e confessa com Deus. Mas lá está dizendo que se tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e confesse, peça perdão. Não, se tiver alguma coisa pessoal com ele. Então tome cuidado, porque o inimigo, ele é astuto. Voz da fofoca, voz do mexerico. Então veja quantas vozes tem aí no mundo, como Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios. Mas aquele que está debaixo da voz de muitas águas com potencial, não terá ouvidos para essas outras vozes. Você crê nisso? Amém? Pessoal do louvor, pode subir. Porque nós vamos agora entender. Fala assim comigo, Deus fala comigo. Você crê nisso, meu irmão? Só que entenda que a voz dele é voz de potencial. É palavra mais Espírito Santo. Fala assim, palavra mais Espírito Santo é voz estrondosa de Deus. Tem nada de estrondoso nisso. Misericórdia. Olha vocês. Eu apresentei a equação. Palavra mais Espírito Santo é igual. Vocês responderam. Voz estrondosa de Deus. Não rolou, não deu certo. Fala assim, voz estrondosa. De Deus. Fica em pé, em nome de Jesus. Porque a voz do nosso Deus é voz de muitas águas. A voz do nosso Deus é voz de potencial. Amém, meus irmãos? Guarda no seu coração. Quando você for fazer o Enem, potencial hidráulico, você já sabe o que é. Na bênção, amém, tá certo. Você vai ver aquela equação da energia, da potência é igual, diferencial inferior menos diferencial superior é igual. Você pode ter em Joule, pode ter em Mecapascal, você pode estar qualquer coisa aí. Mas para nós é em poder de Deus. Levanta as suas mãos. Senhor Deus e Pai,